Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura do sensor de temperatura, certo? Que está conectado a um ESP32 e como capturar essa informação a partir de um servidor Node.js, beleza? Então a gente tem aqui conectado dentro do ESP um protocolo MQTT, né? É, rodando ESP com MQTT. A gente tem um sensor de temperatura é, sendo lido a cada 20 segundos, né, de teste. E a gente tem um LED também, que a ideia é que a gente consiga acionar esse LED a partir do nosso servidor MQTT e Node.js, certo? Então, o Node, quando o servidor Node se conecta, se comunica, né, com esse ESP32 a partir do protocolo MQTT. Então a gente vai tentar fazer um estudo, entender um exemplo simples, um exemplo básico usando todas essas tecnologias aqui integradas. Show? Então vamos lá? Então o primeiro teste que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer o teste de tentar ligar esse LED aqui, né? Então eu vou abrir essa página aqui, ele está lendo a temperatura, eu vou botar agora a acessar esse site, né, esse servidor, e usar a rota ligar, o recurso ligar. Então liga, né? Na verdade liga. E aí o LED acendeu, né? E aí eu vou fazer agora usar a rota desligar. É, desliga, na verdade desliga. Desliga. Usa a rota desliga e aí ele desliga. Ok? Pronto. Conseguimos ligar e desligar o LED. Show? Agora vamos tentar entender como é que está funcionando essa leitura aqui do sensor de temperatura, né? Então, pega aqui, ó. Então, eu venho para a rota agora, temperatura. Entro aqui na rota temperatura e aí ele me diz qual é a leitura em graus Celsius desse sensor. Beleza? Então, vamos agora tentar entender este código. Eu já fiz alguns vídeos antes, né, para até chegar nesse ponto. Então, eu tenho um vídeo anterior que eu expliquei um pouco sobre o Express, bem básico mesmo, a ideia básica do Express e do Node.js. Outro vídeo eu falei do MQTT e do Node.js. E agora nesse vídeo eu estou integrando tudo, né? MQTT, Node.js e uma informação que está vindo lá do meu microcontrolador. Lembrando que eu estou usando um servidor, um broker, né? Um broker público dessa empresa aqui. Beleza? Então agora eu vou focar só no nosso código para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. Dá um stop aqui e run again. Então vamos lá. O que é que tem de diferente aqui nesse código? Esse código é bem parecido com o que eu já tinha explicado nos outros vídeos, mas aqui eu fiz alguns ajustes, né? Acho que um ajuste importante é nessa rota temperatura, tá vendo? Agora, ao invés de responder um texto simples, agora eu respondo um texto que tem as marcações HTML, né? Então, respondo aqui como um HTML. E também, ó, ao responder como HTML, aqui eu coloco em temperatura, eu coloco uma variável, né? Essa variável é declarada aqui em cima, como vazia inicialmente, tá vendo? E assim que chega uma informação, ó, já chegou uma informação para essa variável, eu consigo atualizar aqui nessa variável, vamos chamar de uma variável que está nesse escopo aqui, né? Ela está visível dentro dessa função aqui, ó, no client on message, né? Então, o que é que eu consigo fazer aqui? Eu consigo receber uma mensagem, que aqui nesse caso é o valor das informações que estão no tópico, esse tópico sub, né? Que tópico é esse? Subtopic. Esse tópico sub, esse aqui, ó, casa temperatura, né? Então, só contextualizando, esse aqui, esse sensor tá aqui na minha bancada lá em casa, e aqui eu tenho o sensor de temperatura. Acho que um ponto interessante disso também, né, que o sensor ele está dentro da minha casa, dentro da minha rede interna,
mas graças ao protocolo MQTT e conectado até esse broker público, essa informação ela está sendo publicada e disponível para outras pessoas, né? É claro que eu posso melhorar a segurança, né? Mas aqui, como está em modo teste, está bem simples. Teoricamente, qualquer pessoa tem acesso. Inclusive, esse servidor, né, que está aqui no Replit, né, nesse site aqui que libera esses protótipos, digamos assim, né? Eu consigo rodar também um serviço com Node.js, e esse serviço tem acesso ao broker e, consequentemente, tem acesso aos valores de temperatura aqui do meu sensor. Beleza? Então, ele, quando chega uma mensagem, né, eu tenho aqui uma error function, que é um callback, né? Então, toda vez que chega uma mensagem, eu chamo esse callback e esse callback atualiza essa variável, né? Atualiza essa variável através, né, desse payload, né, que vem lá da implementação, né, do protocolo MQTT aqui no Node.js. Eu consigo identificar o tópico e o payload, e aí eu consigo carregar, digamos assim, a informação do sensor de temperatura. Pronto, então a gente entendeu o passo de temperatura, mas como é que funciona o passo para ligar, né? O passo para ligar é bem simples. Lembrando, só concluindo aqui, a rota que eu implementei, né? Eu usei uma rota, eu implementei digamos, o comando get, né? Do HTTP, e do comando get eu criei uma rota barra temperatura, ou seja, na URL principal eu só escrevo barra temperatura, que ele tem acesso a esta variável através, né, de uma organização aqui, não, uma resposta de um código HTML. Então ele consegue mostrar bem direitinho. Só para vocês verem aqui, ó, temperatura, né? Vou aumentar aqui. Temperatura, servidor MQTT, temperatura, justamente daqui, né? Atualizando, ainda está 28 graus. Show. Então, o que faltou aqui a gente entender, esse liga e desliga. Lembrando que eu já fiz um vídeo aí explicando um pouco melhor, um pouco mais detalhado sobre o MQTT e o Node.js, né? Não é para vocês aprenderem sobre MQTT e Node.js aqui, mas para vocês terem um exemplo, né, de como essas tecnologias funcionam na prática. Então, vamos lá. Agora a gente tem o liga, né, a rota liga, ou seja, quando eu digitar barra liga, o que, que ele vai fazer? Ele vai responder, né, vai dar uma resposta lá, ou seja, vai mandar uma mensagem de volta, apenas uma palavra, liga e exclamação, mas também vai fazer uma execução do método publish nesse tópico aqui, ó, que é justamente o tópico que está associado ao meu ESP, né? Controle 1, né? Nesse controle 1, lá no ESP, ele está ouvindo o controle 1 o tempo todo, né? Quando chega alguma mensagem, ele já ativa, né? E se essa mensagem for um L ou um D, né? Se for um L, ele liga, ou seja, quando chega um L lá no ESP, ele liga o LED, e quando chega um D, né, lá no ESP, ele desliga o ESP. Se chegar qualquer outra coisa, não faz nada, né? Ele só tem um filtrozinho lá, né? Eu também fiz um vídeo explicando como é que funciona esse código no ESP. Então, quando chega um D, o que é que vai acontecer? Ele desliga o LED, certo? Então, basicamente foram esses três métodos, olha, esses três, não é nem método aqui, essas três, digamos, rotas, né, no Express, usando o Express. Coloquei essas três rotas aqui em relação ao código anterior, né, o exemplo anterior. Temperatura, liga e desliga. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.